Olá, pessoal. Vamos continuar aqui a aula sobre o coeficiente global de transferência de calor, na sua forma geral. Se lembrarmos da aula anterior, vou voltar aqui um slide para vocês relembrarem. Nós tínhamos chegado até a expressão da condutância térmica, a condutância térmica global, que tem essa expressão aqui, correto? Então, deixa eu mudar aqui para o laser, fica melhor. Então, a partir dessa equação, nós vamos fazer a substituição dessas áreas aqui, ó, a área interna do tubo interno, que é π di vezes o L, que é o comprimento, e substituindo também a O, que é a área lateral do externo do tubo interno, que é π do vezes o L. Fazendo essa substituição, o que é que ocorre? Depois de uma álgebra significativa, na qual ocorrerá o cancelamento da variável, né, do parâmetro L. Por que será cancelado? Porque desse lado aqui, ó, as áreas desaparecerão e aparecerá em cada denominador aqui o L, porque o AI é π di vezes L, como eu falei. E aqui π do vezes L, aqui também, aqui também. Aqui nós temos também, desse lado esquerdo, π do vezes o L. Fazendo essa álgebra e cancelando, nós obtemos essa equação para o coeficiente global de transferência de calor. Essa equação é dita geral pelo seguinte: ela inclui, ela contempla as duas resistências convectivas, que estão aqui, e a resistência condutiva da parede do tubo interno. Além disso, ela incorpora ambas as resistências de sujeira, as resistências de incrustação, que estão aqui. Tá? Note algo interessante nessa equação. Os termos que se referem à área interna do fluido interno são corrigidos por esse fator, dO sobre di. Então aqui, ó, coeficiente de convecção do fluido interno. Então, está associado à transferência de calor para a parede, né, a superfície interna do tubo interno. Está corrigido, ó. Aqui também o RDI representa, está associado à resistência de incrustação dentro do tubo interno. Está corrigido. Por que essa correção acontece? Lembram que eu havia mencionado a área de referência usada no coeficiente global de transferência de calor como sendo a área externa? Pois bem, como a área de referência usada na dedução dessa equação é a área externa, os termos referentes a essa área não precisam de correção. Olha o RDO, não tem nenhum fator multiplicativo. E aqui também, ó, não tem nenhum fator multiplicativo. Já os termos correspondentes ou referentes à área interna do tubo interno, eles têm esse fator de correção. É simples assim. Não esqueçam do recíproco. Aqui está elevado a menos 1. Então não esqueçam de tirar isso aqui. De sempre tomar aqui o inverso, né, de todo esse somatório aqui no cálculo do coeficiente global. Então vamos avançar. Essa é a forma geral. Eu estou aqui repetindo apenas a equação anterior, certo? E essa forma geral, ela é a forma realmente usada no projeto final do trocador de calor. Tanto que nós a denominamos de coeficiente global de transferência de calor de projeto. E
é muito comum usar-se essa nomenclatura aqui, ó, UD, que é a que nós vamos usar. Vários livros adotam essa nomenclatura. Então, simplesmente eu estou substituindo U puro, a letra U isolada, por UD aqui. Então, essa é a nossa equação do coeficiente global de projeto, UD. Tranquilo? Se nós, vamos voltar aqui um pouquinho. Se nós fizermos, imagine aí um processo onde as correntes de fluido quente e fluido frio são bem limpas. Não vai haver depósito, não haverá formação de depósito, de sujeira. Então, numa situação dessa, é uma situação hipotética, porque geralmente ocorre incrustação, ocorre a formação de crosta. Ela é quase que é muito comum, ela é quase um fato determinado. Mas, hipoteticamente, se não houver formação de incrustação, esse termo aqui será nulo, porque o RDI é nulo, e o RDO também nulo. Tranquilo? Nessa condição particular, que é uma simplificação, o coeficiente global assume essa forma aqui. E nessa forma, nós o denominamos de coeficiente global limpo, ou de polimento. E a letrinha aqui, o símbolo, a nomenclatura que vamos usar é o C. Por que coeficiente global limpo de polimento? Simplesmente porque não considera a sujeira, as crostas que podem se formar e, uma vez formadas, né, aparecem aí duas resistências térmicas adicionais. Uma resistência de crosta interna e uma externa. E nessa equação do coeficiente global não há os RDs. Os RDs aqui foram eliminados, portanto ela não inclui essas resistências de sujeira. Embora a dedução, né, que nós fizemos foi uma dedução que partiu do geral para esse caso particular aqui, porque o UC é uma simplificação do UD, no método de cálculo, nós primeiro calculamos o C e depois aplicamos os RDs em cima do UC para obter o UD, que é o que está indicado aqui nessa equação. Uma das maneiras de calcular o UD pode ser, segundo essa metodologia, calculando o UC através dessa equação, e aí, tendo-se determinado qual o valor de RDI e RDO que a gente vai usar, e como eu já calculei o UC na equação anterior, eu aplico aqui o RDI e RDO e calculo o coeficiente global de projeto. Veja bem que é esse coeficiente global de projeto que vai ser usado para determinar o tamanho, a área de troca térmica do equipamento. Ela será determinada com UT. Tranquilo? Muito bem. Existem formas ainda mais simplificadas do coeficiente global. Essas formas são as seguintes. Vamos falar delas agora. No caso de uma resistência condutiva desprezível, quer dizer, o tubo interno, ele tem uma resistência condutiva que é muito pequena comparada com as resistências convectivas. Matematicamente a gente pode escrever assim. Aqui nós temos a expressão de resistência condutiva em uma parede cilíndrica e aqui as resistências, a expressão, né, de resistência convectiva para o tubo interno e aqui para a parede interna do tubo interno e aqui a resistência convectiva para a parede externa do tubo interno. Elas somadas muito maior do que a resistência condutiva. Nessa condição, esse termo aqui ele pode ser desprezado. E aí, a equação do coeficiente global limpo se reduz a essa
forma pequenininha que nós vemos aqui. Muitas vezes, pessoal, essa forma é usada, né, e é mostrada e usada aí em diversos livros, apenas essa. Essa aqui é a forma geral, é mostrada. Mas, por que isso? Porque é comum, é relativamente comum, o tubo usado no trocador ser constituído de uma parede metálica, quer dizer, se usa um cobre, um alumínio, um aço carbono, aço inox, titânio, etc., que são materiais que têm uma condutividade térmica elevada, claro, se você comparar com a cerâmica, com o plástico. E a parede sendo fina, uma espessura ordinária comum, entre 2 e 3 milímetros, 2,5 milímetros, 3 milímetros, é razoável, é bastante razoável usar essa aproximação aqui, mas ela já introduz um erro. Então, sendo viável assumir essa aproximação e o erro sendo aceitável, a expressão do coeficiente global limpo é essa aqui. Note que, de propósito, eu escrevi HIO aqui, porque, como eu disse, na literatura você vai encontrar textos que adotam essa nomenclatura. Mas esse HIO nada mais é do que o HI multiplicado pelo fator de correção para a área externa. Então, o HI se refere à área interna do trocador de calor, do tubo interno do trocador de calor, a área interna do tubo interno, e como o coeficiente global ele está sendo referenciado à área externa, então eu tenho que aplicar, né, eu tenho que multiplicar e aplicar esse fator de correção aqui, para obter o HI corrigido para a área externa. Ó. E também aqui, ó, se você prestar atenção, esse termo nada mais é, esse aqui, do que 1 sobre HIO. É só o inverso disso aqui. Ok? Nessa forma simplificada, o cálculo do D é exatamente igual à maneira anterior, né? Usando essa fórmula aqui, que combina o coeficiente global limpo com as resistências de incrustação. Qual é o conceito de fluido controlante? A ideia de fluido controlante, pessoal, é a seguinte. O trocador de calor ele vai transferir energia de um fluido para outro fluido. Temos aí primariamente dois fluidos envolvidos. A resistência convectiva de um dos fluidos pode ser muito maior do que a resistência convectiva do outro fluido. Quando isso acontece, afirmamos que esse fluido que tem resistência convectiva maior, a resistência, preste atenção, a resistência convectiva maior, ele controla, ele determina a transferência de calor. Por quê? Porque no circuito térmico nós temos uma associação em série, lembre, é a resistência convectiva, mais a resistência condutiva da parede, mais a resistência convectiva do ânulo, né, do fluido externo. Como é um circuito associado em série, a resistência total é calculada pela soma. Então, se você tem uma resistência muito maior somada a uma resistência pequena, você vai ter um valor grande somado a um valor pequeno. Esse valor pequeno ele vai influenciar pouco no somatório total. Tranquilo? Então, quando isso acontece, nós podemos escrever matematicamente dessa forma aqui. Repare, ó, nesse caso aqui eu escrevi HIO muito maior do que HO. Então, o HIO é o H do fluido interno e o HO é o H do ânulo, né, do fluido externo. Pense aí comigo. Quem é o controlante nesse caso? É o fluido interno ou o fluido do ânulo? A resposta é simples. O controlante tem a maior resistência térmica, correto?
Se tem a maior resistência térmica, significa que o H será menor, porque a resistência térmica, rigorosamente, ela é 1 sobre H vezes A. Então, para que a resistência térmica seja maior, o H tem que ser menor, porque o H está no denominador. Então, conforme esse raciocínio, o menor H é o do ânulo, do fluido externo. E ele será o controlante, nesse caso. Então, um trocador que tenha o HO muito maior do que o HIO, o fluido externo será o controlante, porque o fluido externo terá a maior resistência convectiva. Tranquilo? Nessa condição aqui, ó, o valor do coeficiente global se aproxima, né, do menor H. Vamos ver uma prática. O problema é o seguinte. Determine o coeficiente global para a transferência de calor, né, em um trocador bitubular de correntes de amônia, vapor. A amônia está na fase vapor. E água. O tubo interno ele tem especificação NPS de 3 polegadas, Schedule 40, e é feito em aço inoxidável. Então é feito em aço inoxidável, não é aço carbono. Os coeficientes de convecção são 1,76 BTU por pé quadrado hora grau Fahrenheit para amônia e 88,6 ou 0,6 como quiser, 0,06 BTU por pé quadrado hora grau Far para água. Aqui estão os Hs que escoa no tubo interno. Então a água será o fluido interno, né? E a amônia, o vapor de amônia está circulando no ânulo. Continuando, os fatores de incrustação são assumidos desprezíveis como primeira aproximação. Ou seja, vamos zerar os RDs. Como resolver? Problema simples. Então nós podemos aqui nesse momento não vamos nem precisar estimar a taxa. Agora, vamos primeiro calcular o coeficiente global. E para calcular o coeficiente global, a gente precisa das especificações precisas, exatas dos diâmetros. E aí nós vamos lá na tabela de diâmetros padronizados, NPS ou DN, com o valor fornecido, né, nominal, que é 3 polegadas, e o schedule, e aí nós obtemos esses diâmetros aqui, DI e DO. Usando a equação do coeficiente global de transferência de calor, usando a equação e substituindo os valores fornecidos de HI e HO, que são dados anunciados, associando também a condutividade térmica do aço inox, que pode ser obtida no apêndice do livro, substituindo os valores, é um cálculo bem direto. Então, nós temos aqui a equação, substituindo aqui os valores, nós obtemos 1 sobre U igual a 0,585 pé quadrado hora graus Fahrenheit por BTU. Ok? Então repare que eu calculei aqui 1 sobre U, ao invés de calcular U igual à expressão elevada a menos 1, simplesmente eu calculei 1 sobre U. Nenhum problema. Isso aí é a gosto do freguês, eu optei por fazer dessa maneira. Porém, para responder o problema, para responder a questão, eu tenho que inverter isso aqui. Então, se 1 sobre U é isso, o coeficiente global será 1 sobre isso, que é finalmente 1,709 BTU por hora pé quadrado grau Fahrenheit. E aqui nós temos a resposta do problema. Problema proposto para vocês. Vamos, através desse problema, tentar explorar, dar um
feeling, uma percepção aí de engenharia quanto aos fatores de incrustação. Qual é o impacto deles no coeficiente global? Assim será o problema. Estime os coeficientes de incrustação para as correntes da prática 4, que é a anterior, que eu acabei de fazer. E item A. Calcule o coeficiente global de transferência de calor mais realista. Ou seja, o que eu quero dizer com mais realista? O coeficiente global de transferência de calor, incluindo os efeitos da resistência de sujeira, de incrustação. Item B. Qual foi a variação percentual em relação ao valor anterior? Então, responder essa pergunta. Quantos por cento variou devido à inclusão dos RDs? Os valores típicos dos RDs podem ser encontrados nessa fonte aqui. Uma fonte online, vocês clicam lá e acessam. Até o próximo vídeo, um abraço. Olá, pessoal. Vamos estudar agora as equações diferenciais básicas do trocador de calor. O que significa isso? Bem, são equações diferenciais que, quando resolvidas, elas fornecem como as temperaturas do fluido variam ao longo do equipamento. Ou seja, elas fornecem o perfil ou a distribuição de temperaturas na trajetória executada pelo fluido quente ou pelo fluido frio ao passar pelo trocador. A obtenção é relativamente simples e se baseia na primeira lei da termodinâmica, que obviamente vocês já conhecem, é o princípio da conservação da energia, e na segunda lei, que em termos simples impõe que a energia espontaneamente ela sempre vai fluir, vai escoar, vai se deslocar de um corpo quente para um corpo frio. São essas duas leis as bases fundamentais desse procedimento, dessa dedução que a gente vai fazer aqui. Para isso, nós fatiamos, adotamos definimos um certo volume de controle no trocador de calor, e nesse procedimento que nós vamos fazer, esse volume de controle será um volume infinitesimal ou diferencial, se quiser chamar assim. Há uma outra forma de se deduzir utilizando um volume finito e depois aplicando o limite que leva esse volume finito ao infinitésimo. É um processo praticamente a mesma coisa, mas um pouquinho mais longo. Então, eu vou seguir utilizando a metodologia do volume diferencial. Algumas hipóteses serão necessárias nessa dedução. Vamos, por simplicidade, vamos assumir que o fluxo predominantemente axial e unidimensional. Isso significa, em termos matemáticos, que a temperatura variará apenas será função apenas de uma dimensão espacial. Então simplifica demais o problema, porque nos permite escrever uma equação diferencial função apenas de uma variável de posição. Associada com essa hipótese de regime permanente, nós vamos obter necessariamente uma equação diferencial ordinária, o que é uma coisa ótima em termos de possibilidade de solução da mesma, devido à simplicidade, Vamos assumir também que não há perda de energia para o ambiente. Isso significa que toda a energia que o fluido frio ganha é advinda do fluido quente. Então, essa hipótese aqui é decorrente disso. Vamos considerar que as propriedades físicas, mais especificamente os calores específicos e as vazões, são constantes. Difusão de calor na direção
do fluxo dos fluidos é desprezível. Então vamos desprezar aí a difusão axial de calor. Pois bem, cada tipo de arranjo, pessoal, tem as suas próprias equações diferenciais. Então, quando o trocador for um trocador que opera com fluxo paralelo, quer dizer, as correntes escoam no mesmo sentido, teremos um conjunto de equações diferenciais. Se o fluxo é contracorrente, teremos outras equações diferenciais. Então, vamos iniciar aqui com o fluxo paralelo. Nosso objetivo, observando agora esse esqueminha aqui, é desenvolver equações diferenciais que, quando resolvidas, permitam descobrir, predizer como é que a temperatura do fluido quente varia posição a posição aqui ao longo do trocador e como a temperatura do fluido frio varia a cada ponto ao longo do trocador. Então repare, aqui nossa notação ela é bem simples, né? Uma notação bem prática, onde nós vamos nos referir ao fluido quente usando letras maiúsculas. Então T maiúsculo, Wzão, Czão, se refere ao fluido quente, tá? Tzinho, Wzinho, Czinho, fluido frio. Ok. Cabe aqui uma observação importante sobre a variável de posição. Então imagine que esse retângulo corresponde a um trocador de calor. Usando uma variável de posição x, vamos dizer assim, começando do lado esquerdo para o lado direito, a origem estaria aqui. Então, a entrada do trocador corresponde a x igual a zero. E aí nós temos a variação de x até a saída do trocador, que está desse lado aqui. Nesse caso, x igual a L seria essa posição. Isso para um trocador de calor, comprimento L. Pois bem, no caso aqui, nós não vamos usar a variável de posição x. Ao invés disso, para simplificar mais ainda a equação, vamos usar uma variável de posição relacionada à área acumulada. Então, a nossa posição ao longo do trocador aqui será uma espécie de área acumulada. A área acumulada está relacionada à posição x por essas equações aqui. Então, a área acumulada é πd, que é o diâmetro do tubo. No caso aqui, como a referência, né, para a equação de projeto é a área externa, então aqui seria πdO, tá? Vezes a posição x. Então a posição x avança da esquerda para a direita aqui. Então a área acumulada vai ser πdO vezes o valor de x considerado. Diferenciando essa equação, simplesmente o que se obtém é isso aqui. dA igual a πd dx, uma vez que π e d não variam com a posição, então resta o diferencial dx. Então vamos começar equacionando aqui o fluido quente, esse lado aqui, tá? O lado, o retângulo superior. Então, tomando aqui o nosso elemento de volume ou volume de controle diferencial, que é esse retângulo que é marcado aqui, ó, aqui para o fluido quente e esse retângulo inferior para o fluido frio. No caso, nós vamos trabalhar agora o fluido quente. Então, o fluido quente, ele tem um volume de controle delimitado por essa regiãozinha aqui, marcada com pontilhado vermelho. Então, fazendo o balanço de energia nesse volume de controle, nós temos energia entrando aqui, adentrando pelo lado esquerdo e saindo pelo lado direito. Essa energia será escrita na forma de entalpia, que nada mais é do que WCT, né? É o MCPT, só que por tempo. Então temos a massa que se torna vazão mássica.
Só que o WCT, Wzão, Czão, Tzão, ele é avaliado em A, que corresponde a essa face aqui desse volume de controle. Estamos trabalhando com fluido quente. Então, a posição A é essa aqui. Essa outra face aqui é a face que está situada na posição A mais dA. Então, em A mais dA, a saída de entalpia é Wzão, Czão, Tzão, avaliado, calculado em A mais dA. Ok? Quando nós conhecemos o valor da função em um certo ponto de referência, qualquer função, e desejamos obter o valor da função em uma translação diferencial, nós podemos usar uma série de Taylor. Vocês devem lembrar lá do cálculo. Né? A série de Taylor é uma das séries que nós vemos lá no tópico, né, de teoria de aproximação de funções, teoria de aproximação funcional. E essa série de Taylor ela pode ser truncada no primeiro termo que corresponde à derivada de primeira ordem. Por que isso? Porque esse volume de controle ele tem uma espessura diferencial dA. Pode ser provado que o erro nesse truncamento ele tende a zero quando a largura aqui desse volume de controle tende a zero. Não vou fazer essa demonstração aqui, mas isso pode ser provado. Então vamos lá. Nosso balanço de energia, como sempre, né, como qualquer balanço, é o que entra menos o que sai, mais o que é gerado igual ao acumulado. Então, qual é a entrada no volume de controle vermelho aqui? Tá? A entrada de energia com fluido é simplesmente WCT. WCT. Então, a entrada, aqui é a entrada. Menos a saída. O que é que vai ser a saída? Vai ser essa função WCT expandida em série de Taylor e truncada, no primeiro termo. Qual é a expressão para isso? É WCT mais o diferencial de Wzão, Czão, Tzão, dA, vezes o diferencial dA. Os outros termos que seguiriam mais aqui, o termo de segunda ordem, terceira ordem, etc., vão ser desconsiderados devido a essa aproximação possível através de um volume de controle diferencial. Então já temos a entrada menos saída, e aqui é o termo de geração. O termo de geração ele representa matematicamente o que é removido ou adicionado a um certo volume de controle. Então, se considerarmos o termo de geração com sinal positivo, significa que está sendo adicionada energia ao volume de controle. Se o sinal é negativo, será removida energia ao volume de controle aqui de fluido. Como nós podemos escrever matematicamente a adição ou a remoção de energia nesse volume de controle? Primeiro a gente tem que identificar, pessoal, por onde, qual é a energia que está saindo ou entrando no volume de controle. E no caso aqui, ó, a gente pode ver essa setinha, ela representa a energia que está deixando o fluido quente e passando para o fluido frio. É justamente essa setinha, essa taxa aqui, que é o calor adicionado ou removido. No caso aqui, como esse fluido é o fluido quente, e pela segunda lei da termodinâmica, a energia flui, se transmite espontaneamente apenas de corpos quentes para corpos frios, então esse termo aqui é um termo de remoção. E aí, como a gente escreve matematicamente? A equação de projeto não é de taxa, né? Não é UA vezes um ΔT. Aqui no caso, nós vamos usar a forma diferencial dessa equação. U, só que a área de troca térmica aqui é um dA, e o ΔT, como esse volume de controle é diferencial, é a diferença de temperatura local entre as correntes, que é o Tzão menos o Tzinho. Então aqui nós temos a temperatura do fluido quente menos a temperatura do fluido frio. E aí repare o seguinte, como a temperatura do fluido quente é maior do que a temperatura do fluido frio, essa subtração aqui resulta em um número positivo, correto? Já que dA é positivo e o coeficiente global local é positivo também. Então, obrigatoriamente, uma vez que tenha se notado isso,
o sinal que precede esse termo ele vai ter que ser negativo para respeitar a segunda lei da termodinâmica. Então já temos aqui o termo de entrada, o termo de saída e o termo de geração, que na verdade é um termo de sumidouro, né? Um termo de geração negativa, igual ao termo de acúmulo. Dada a hipótese de regime permanente, esse termo de acúmulo é zero. As variáveis são essas. W é o fluxo de massa do fluido quente. C, calor específico do fluido quente, temperatura do fluido quente, e T, temperatura, temperatura do fluido quente, e T, temperatura do fluido frio. Ok, vou voltar aqui um pouquinho só para mostrar os cancelamentos. Então, reparem, esse termo aqui ó, se cancela com esse, certo? Dividindo tudo por dA, esse dA cancela com esse dA aqui, e aí o que nós obtemos é essa equação diferencial. Pronto. Esta é a equação diferencial do trocador de calor, né, para o fluido quente. Se nós resolvermos essa equação diferencial aqui, nós vamos obter a função que descreve como o tesão varia com a área ao longo aqui desde a entrada até a saída do trocador, né? Desde a entrada, que eu estou chamando aqui de lado 1, até a saída, que eu estou chamando de lado 2, né? Terminal 1 ou terminal 2. Vamos seguir adiante, agora para o fluido frio. Vamos focar nossa atenção agora neste retângulo inferior, que é a passagem do fluido frio. O fluido frio aqui, ele entra numa temperatura T1, escoa ao longo do trocador, recebendo energia, e sai na temperatura maior, T2. Nosso volume de controle diferencial será esse correspondente a esse tracejado azul que nós temos aqui. Então, nesse caso aqui, ó, o termo de entrada é Wzinho, Czinho, Tzinho, que é esse termo aqui. A saída, então, vamos lembrar da equação de balanço, tá, pessoal? É o que entra menos o que sai, mais o que é gerado, igual ao acumulado, sempre isso. Então, aqui é o que entra menos a saída. Vamos novamente usar expansão em série de Taylor truncada no primeiro termo aqui, que é o que? A própria função original, WCT, mais a derivada dela em relação à variável independente, vezes o diferencial. Então, fica Wzinho, Czinho, Tzinho, mais DWzinho, Czinho, Tzinho, dA, vezes dA. O termo de geração, ele é mais fácil de ser obtido agora, porque você, já tendo feito o procedimento para o fluido quente, você vai reparar que a energia que sai do fluido quente, mediante aquela hipótese de trocador adiabático, não há perdas para o ambiente, toda a energia que sai do fluido quente, ela adentra, ela é inserida no fluido frio. Então, o termo de geração aqui é exatamente igual ao termo anterior, que foi UdA, Tsão menos Tzinho. Só que, devido à segunda lei da termodinâmica, a energia está chegando, está entrando, sendo adicionada ao fluido frio. Então, nesse caso, o sinal aqui tem que ser positivo. Igual ao termo de acúmulo, devido ao regime permanente, é nulo o termo de acúmulo. Então, fazendo aqui os cancelamentos, ó, esse termo cancela com esse, vai restar o dA, dividindo a equação por dA, esse dA cancela com esse dA, vai restar apenas essa equação aqui. Vai ficar dWzinho, Czinho, Tzinho, dA, mais UdA, Tsão menos Tzinho. Como nós consideramos vazões constantes e calor específico constante, isso aqui sai da derivada, o Wzinho, Czinho, e podemos escrever a equação nesse formato aqui.